Nós estamos recebendo aqui, nesse momento, no RBV Notícias, o pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Antídio Lunelli, empresário da cidade de Jaraguá do Sul, ex-prefeito daquela cidade. Prazer, obrigado, boa tarde. Boa tarde, João Luiz. É um prazer enorme poder estar aqui conversando com todas as pessoas, né, que nos assistem, que nos ouvem, né? Todas as pessoas que nos acompanham através da RBV Notícias. Muito importante podermos conversar um pouco, nos apresentar principalmente, discutirmos um pouco sobre o futuro de Santa Catarina, né? E a nossa política catarinense. Então é um prazer enorme e estamos aqui à inteira disposição. Como prefeito de Jaraguá do Sul, que o senhor foi, empresário, hoje com mais de 5 mil funcionários, o que te levou a colocar seu nome aí para estar nessa disputa aí hoje como pré-candidato, mas que deve se confirmar aí na convenção de agosto? Veja bem, João Luiz, eu venho de uma família de origem muito simples, né? Fui criado na roça, sou filho de agricultores, também fui funcionário, operário, né? Mais tarde iniciamos a nossa empresa, que completou 40 anos no ano passado, dia 1º de outubro, e como tantas e tantas pessoas, né, que vão dar a sua contribuição participando, né, do Corpo de Bombeiros, dos nossos hospitais, da nossa AMA, da nossa PAI, eu resolvi então participar dando a minha contribuição, né, no setor público, né, na gestão, levando gestão todos os dias para o setor público. E o que acontece? Essa nossa passagem pela vida durante essa nossa experiência, né, como agricultor, como operário, como empresário, como comerciante, como prestador de serviços, eu diria assim que nós temos um equilíbrio, né, onde que nós conseguimos identificar os problemas com uma facilidade maior, que não se trata somente de políticos de carreira, né, que convivem sempre dentro de um gabinete e muitas vezes não sabem a realidade daquilo que acontece lá no dia a dia com as nossas pessoas, com os nossos catarinenses, né? Então, chegamos em um momento bastante difícil na nossa Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Fizemos um trabalho de gestão como nunca se viu na história do nosso município. E voltamos novamente, né, ao crescimento, né, implantamos sistemas daquilo que é o básico que nós fazemos no dia a dia na nossa iniciativa privada, no setor privado, dentro das nossas empresas. Então o grande objetivo foi o quê? Nós conseguirmos a mescla entre o público e o privado, né? Dando mais eficiência, menos burocracia, mais agilidade, né? Porque nos últimos tempos o setor público ele ficou muito burocrático e nós não conseguimos mais trabalhar e nós não conseguimos atender a nossa população lá na ponta que tanto precisa e merece. Então, eu quero dizer que como que nós somos assim, né, mais de uma linha mais reta, mais objetiva, né? O setor público ele cria muitos percalços, muitas dificuldades e o dinheiro ele acaba chegando lá na ponta, às vezes 20% daquilo que se deveria chegar. E como é que o senhor, caso seja eleito, pretende resolver essa situação, mudar essa situação que hoje dificulta o andamento do serviço público? O que acontece, né? Nós, como provamos que nós podemos fazer muito mais e melhor, eu diria que esse sistema, né, nós temos condições de implantar no nosso estado de Santa Catarina, né? É a primeira vez que Santa Catarina pode eleger um empresário, né? Eu desconheço que tivéssemos tido outro empresário candidato. Não é pelo fato de ser empresário, não é pelo fato de ser eu, mas eu diria que essa experiência que nós tivemos, aquilo que nós conseguimos fazer no nosso município de Jaraguá do Sul, seja em todas as áreas, desde infraestrutura, na saúde, na educação, né? No social. Então, esta experiência, esta forma de administrar é o que nós pretendemos fazer no nosso estado de Santa Catarina. E nós temos muitas reformas importantes também para fazer em Santa Catarina. E foi o que nós fizemos lá. Por quê? Porque nós precisamos de um governo de pulso, né? Nós precisamos de gestão, nós precisamos de foco e de alguém que não tenha dificuldades de amarrações políticas, que eu quero dizer que como muitas e muitas vezes é o que normalmente ocorre, né? Então, eu tenho a experiência do setor privado, já passamos pelo setor público e o que eu quero te dizer? Isso nos credenciou e faz com que nós tenhamos condições de fazer mais e melhor. Agora, claro que Santa Catarina precisa, nós temos muitas
questões, né, muitas reformas importantíssimas. O que o senhor destacaria como primordial hoje em termos de reforma? O que acontece, né? O setor público, ele é muito carregado, ele é muito pesado. Quando a gente ouve, né, escuta que estão criando mais uma casinha, mais uma caixinha, mais um puxadinho, isso tudo é transferido no final para a nossa população. O nosso trabalhador, né, nossos empresários não aguentam mais a transferência de custos em cima do lombo do nosso trabalhador, né? Então, o que nós temos que fazer? Aquilo que o governo já deveria ter feito há muitos anos, né? Nós precisamos olhar para dentro, nós temos que mexer na nossa casa, não é simplesmente nós só transferirmos isso para a população, né? Então, eu quero dizer que nós temos que ter a responsabilidade de preparar para o futuro o nosso estado, os nossos municípios, como também, né, a União, o nosso governo federal. Então, esse negócio de transferência de impostos, burocracia, amarrações, né? Porque muitas vezes o governo, ele cria dificuldades para vender facilidades depois. Nós precisamos acabar com isso. Então, aí a questão que eu digo, nós não somos absolutamente melhores do que ninguém, mas nós queremos e pensamos, né, para o futuro do nosso estado, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? O dinheiro público, ele tem que ser muito bem valorizado. Cada centavo, né, ele tem que ser muito bem cuidado. E muitas vezes, e muitos acham que o dinheiro público não se acaba, que ele não tem fim. Ele se acaba e se acaba assim, né? E de uma forma muito rápida. Então nós temos uma visão de que o Estado, ele tem que ser gerido como as melhores empresas do nosso país, como as melhores empresas do mundo. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos na política hoje. Converso aqui com o pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB, o empresário Antídio Lunelli. Agora, a gente sabe que em cada eleição se faz muitas coligações, se juntam muitos partidos para se chegar ao resultado almejado. E isso depois dificulta muito para o governador, enfim, para você conseguir administrar o Estado. Como que o MDB pretende conduzir essa questão? Haverão coligações? E se houver, como vai ser resolvido isso depois, caso venha uma vitória nas urnas? Prezado João Luiz, o que acontece, né? Nós somos do partido do Movimento Democrático Brasileiro. Nosso partido é um partido altamente democrático, com 56 anos de história e de contribuição para com Santa Catarina. Somos os melhores? Não. Mas como nós somos um partido grande e temos todas as alas, desde esquerda, centro-esquerda, centro-direita, que é onde que eu me coloco, eu sou um centro-direita, né? Então ele é um partido bastante nervoso. É o maior partido do estado de Santa Catarina, o que tem a maior capilaridade. Agora, eu entendo também que hoje nós não temos condições de ganhar uma eleição sozinhos. Nós vamos precisar de coligações, até porque temos muitos partidos, né? E eu diria, o João Luiz, que isso aí vai acontecer lá por dia 5 de agosto, aos 47 minutos do segundo tempo, como sempre acontece, né? Mas nós conversamos bem com todos os partidos que nós temos afinidade, né, dentro dessa nossa linha, e certamente haverá coligações, né? Não sei se será com o PSDB, né, com qual partido será, mas eu converso bem com todos. Eu sou um homem de agregar, né? Aliás, eu quero dizer que eu sou um homem de números, né, altamente de números, e sou um homem muito bom na formação de equipe, com as pessoas, né? Politicamente ainda, o João Luiz, nós estamos aprendendo. Agora, independentemente do que venha a acontecer ou a coligação que venha a haver, né, o que nós não podemos perder é a nossa linha, o nosso foco, aqueles objetivos, né, que nós realmente queremos alcançar. Então, eu diria para ti que acredito sim que haverá coligações, mas uma coisa é certa, assim, né? Eu não tenho muito afinidade, né, com partidos de esquerda, né? Eu particularmente não. Nada contra, né? Mas nós somos altamente democráticos, e eu sempre digo o seguinte, que a polaridade, né, quando nós temos a questão, por exemplo, de uma enchente, eu gosto de citar esse exemplo, né? A enchente, ela tanto vai prejudicar a margem esquerda quanto a margem direita do rio. O ideal é nós termos o equilíbrio, o centro, né, e levarmos o rio. Ele tem que andar, né,
no seu leito normal, né? Então esse é o ideal. O nosso partido ele é um partido de centro, que ele se coloca, apesar de eu ter um viés mais para a direita, né? Porque eu sou da liberdade, da economia, né? Do trabalho, né? Da educação, da formação dos nossos jovens, né? Trazer esse povo para dentro, né? Então, é dentro dessa linha que nós procuramos trabalhar. O senhor já vem há vários meses fazendo uma peregrinação por todo o estado. Como é que está sentindo aí as temperaturas onde está passando aí em relação ao seu nome? Bem, João Luiz, eu quero te dizer o seguinte, ó, que em todos os lugares onde que nós chegamos por toda Santa Catarina, nós somos muito, muito bem recebidos. Nós estamos conversando fora da nossa bolha política, viajando e nos apresentando em todas as regiões do estado de Santa Catarina e conversando com a sociedade, né? Conversando com os empresários, com as associações, com as entidades de classe, com a nossa população, né? Então, estamos sendo muito, muito, muito bem recebidos em todos os cantos do nosso estado de Santa Catarina. Agora, para finalizarmos, tem essa questão que está gerando uma polêmica dentro do MDB, que é essa divisão, né? Certo. Prefeitos e alguns deputados buscando aí e trabalhando para a reeleição do atual governador e do outro lado, a executiva, o presidente inclusive já comentou conosco, o deputado Celso Maldaner, a respeito aí de que o partido não abre mão da sua candidatura agora, que deve ser confirmada na convenção de agosto. Como que o senhor, enquanto pré-candidato, vê essa situação toda? Como unir o partido novamente? Bom, João Luiz, nós trabalhamos pela unidade do nosso partido, sim. Eu quero dizer que dentro do MDB eu já fui homologado, né? E se alguém quiser discutir um possível apoio ao nosso governador Moisés, né? O governador Moisés tem que ser na convenção, né? Mas nós já fomos homologados. A ala que não quer mudança, né? Que tem os seus próprios interesses, né? Isso é notório, teve a oportunidade sim de apresentar um nome para disputar as prévias junto comigo, né? Que nós andamos percorrendo, fazendo as prévias, mas no final o pessoal acabou saindo fora, né? E o que eu quero dizer é que o que enfraquece o nosso partido, tá? Não é ganhar ou perder uma eleição, absolutamente, tá? O que acontece é o fisiologismo, a falta de respeito com as nossas bases, né? O descrédito que isso aí tudo gerou, né? Então, o que acontece? O governador, né? Os 2 primeiros anos foram 2 anos conturbados e fica governador, sai governador, né? Impeachment e aquela história toda. Aí não houve os grandes projetos para o estado de Santa Catarina, ficaram engavetados. O caixa nosso, né? Santa Catarina cresceu e cresceu muito, e o caixa hoje ele está cheio. E a nossa população está com a geladeira vazia. Esta é a grande verdade. Mas o que acontece? Pela falta de projetos, o não pagamento, né, da nossa dívida com a União, a suspensão, né? E Santa Catarina cresceu. Vejam, por exemplo, a questão do combustível. Nós tivemos aí no último ano mais de 80% só no combustível. Só em cima do combustível, o ICMS, são 25%. Veja o caso da energia elétrica, do nosso gás, né? Mas, enfim... Hoje existe a distribuição das emendas parlamentares como nunca se viu na história de Santa Catarina. Então, através de PIX para cá, PIX para lá, né? Então, isso tudo houve esse certo encantamento. Os nossos deputados, eles apoiaram o governo na questão da governabilidade, né? No início, né? O que acontecia? A nova política, não existe, o João Luiz, a nova política ou a velha política, existe a boa política, né? A política é fundamental em todos os setores, em toda a nossa vida. E o que aconteceu? Então, ninguém quer o mal de Santa Catarina, todos foram e deram apoio, né, para que o governo pudesse ir até o fim. Mas em nenhum momento se falou de apoio político, né, para a reeleição. E o que acontece com isso tudo, que eu quero te dizer, que a minha diferença principal com o governador, com o Moisés, está na fisiologia da gestão. É essa a nossa preocupação em relação ao futuro do estado de Santa Catarina. Nada pessoal contra ninguém, absolutamente, né? Eu quero te dizer de que o MDB, né, os deputados hoje têm esse certo encantamento e está sendo feito através desses recursos, e não é só para os deputados do MDB, de todos os partidos, né,
eu diria para você até, é uma questão assim muito chata, mas eu diria até uma compra, né, uma negociação, né, de dinheiro por trocas de voto e de apoio. Então nós somos contra esse ponto, essa questão, mas eu diria para você que a partir do dia 5 de julho, né, a lei bloqueia, né, todas essas transferências, e muito do que está sendo hoje feito também não haverá tempo hábil, entende? Não haverá esse investimento, não estará acontecendo lá para a nossa população lá na ponta, né? Até porque o setor público é muito burocrático, é muito demorado. Então, eu quero dizer de que essa questão toda certamente ficará mais para perto das eleições. E o nosso partido certamente estará unido também, né? Isso, todas as eleições sempre foram certo. Assim, né? Então, eu quero dizer de que nós somos da convergência, nós somos agregador, né? Nós estamos aqui para o bem do Estado de Santa Catarina, com uma visão de gestão, de trabalho, né? De desburocratização, de simplificação e principalmente na questão dos números, né? Apresentar para a nossa população catarinense o que realmente acontece dentro do governo do Estado. E aí é fundamental, João Luiz, esse trabalho espetacular que vocês aqui, por exemplo, da RBV, né, levam para a nossa população. A imprensa é fundamental neste momento. Então, João Luiz, esta é a nossa proposta, este é o nosso trabalho, né? Nós queremos o bem do nosso estado de Santa Catarina. Eu sou uma pessoa sou um homem altamente patriota, né? E eu tenho certeza absoluta que nós poderemos muito mais e melhor. Santa Catarina, que tem esse povo ordeiro e trabalhador, né? Esse povo que enterra uma pedra para plantar um pé de milho, que faz um aviário em cima, né, de um monte de pedras, um lugar onde que não tem nada, que não produz nada, né? O nosso catarinense vai lá e faz um aviário, né? Veja a força econômica, né, do oeste, do meio oeste, do centro oeste, do extremo oeste, né? A pujança que nós temos, né? A agroindústria, o agronegócio que mantém o nosso país de pé nessas grandes crises. Então é isso que nós temos que olhar, né? Hoje, a questão, por exemplo, da infraestrutura, nós levamos 22 horas com uma carreta para poder chegar no nosso porto, né? Santa Catarina, João Luiz, é o 5º maior arrecadador do Brasil. Santa Catarina. Nós já ultrapassamos o Rio Grande do Sul e o Paraná. Naturalmente que pelo fato de nós termos os nossos portos, né? Mas Santa Catarina é o 5º e deve ser o 22º, o 23º no retorno. Então esse alinhamento com o presidente da República se faz fundamental. A questão da infraestrutura, a questão da ferrovia, a interligação, né, com o Mato Grosso, com o Paraná, né, Santa Catarina com os nossos portos, né? Santa Catarina é um importador hoje de grãos, né, de milho. A questão do podermos, né, ter alimentação para as nossas aves, para os nossos suínos, para os nossos gados, né, os nossos bois, né, a bacia leiteira que nós temos. Então nós temos que olhar isso tudo diferente, né? Os nossos empresários, os nossos colaboradores, a nossa população. Gente, nós podemos muito mais, nós temos que simplificar, nós temos que entregar melhor, né? Nós temos que ter o apoio da população, nós precisamos mostrar os números e discutir com a sociedade, discutir com os empresários. É isso que nós queremos e é esse o nosso grande objetivo e esse é o trabalho que nós queremos fazer por Santa Catarina, por toda Santa Catarina, pelo bem da nossa população, pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Então esse é o nosso entendimento, ô prezado João Luiz. Muito bem, eu quero agradecer aqui a visita hoje ao vivo do pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Antídio Lunelli, empresário na região de Jaraguá do Sul, norte do estado, onde também foi prefeito daquela cidade. Obrigado e outras oportunidades com certeza teremos para dar um alongamento a essa conversa. Muito obrigado, João Luiz, muito obrigado a todos, né, que nos assistem, que nos ouvem através da RBV Notícias. Dizer que é um prazer enorme, né? Nós somos pessoa de família muito simples, de uma origem muito simples, não somos melhores do que ninguém, absolutamente, mas nós queremos o bem dos nossos municípios, o bem do nosso estado. Nós já provamos o que conseguimos fazer na iniciativa privada e o que fizemos no setor público. Se nós entrássemos aqui, começássemos a falar de tudo aquilo que foi feito no nosso município de Jaraguá do Sul, nós podemos ficar aqui pelo menos um meio-dia conversando, João Luiz. Mas o que eu quero dizer de que Santa Catarina tem a oportunidade de eleger alguém que vem da produção,
né, que vem de baixo, alguém que sabe, como eu já comentei, o que é ser um agricultor, o que é ser um empregado, o que é ser um empreendedor, né, um empresário no estado de Santa Catarina, e que já deu a sua contribuição junto com o setor público. Então, em nome do futuro dos catarinenses, em nome do nosso patriotismo, é que nós queremos o bem, e eu tenho certeza absoluta, Santa Catarina pode muito mais e melhor, e o nosso sonho é transformar Santa Catarina na nossa Suíça brasileira. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós vamos então a um breve intervalo. O RBV Notícias volta em instantes com outras informações.